Oi pessoal, mais um vídeo de Hebreus capítulo 1, versículo 8. Aliás, esse assunto está rendendo. O primeiro vídeo, fizemos uma análise exegética e hermenêutica. O segundo, citações de traduções bíblicas cristãs. E agora, nesse vídeo, vamos analisar as obras eruditas, famosas entre os protestantes, entre os evangélicos. Vamos conferir o que esses peritos têm a dizer comentando Hebreus capítulo 1, versículo 8. Não importa, portanto, se traduzimos teu trono é Deus ou teu trono a Deus. Esse aí diz que tanto faz. Pois o ponto aqui a ser afirmado não é que o Messias é divino, mas que ele tem um trono e domínio eterno. É verdade, é exatamente isso que diz o versículo. Westcott, famoso pelo seu texto crítico, Westcott Hurt, adota a tradução Deus é o teu trono e compara isso com o Salmo 71:3, Isaías 26:4, Salmo 91, Salmo 91:1-2, Deuteronômio 33:27. Convido vocês aí a conferirem todos esses versículos na sua Bíblia para que você possa entender a linha de raciocínio de Westcott antes de querer criticá-lo, hein? Ele acha que dificilmente é possível que Deus possa ser dirigido ao rei. Expositors Greek Testament. Mais uma. Em contraste com o ministério dos anjos, nessa perspectiva, não é de fato um endereço direto ao Filho como Deus. Essa daqui já diz claramente. O escritor de Hebreus não está endereçando Elohim para o Filho, mas a regra soberana que o Filho recebe de Deus, esse é o destaque. Essa regra soberana é o trono de Yod Hei Vav Hei. As objeções levantadas contra isso são, primeiro, uma expressão como Deus é o teu trono é contrária à analogia da linguagem das Escrituras. E segundo, a tradução comum tem um apoio de quase toda a autoridade antiga, sendo escritores judeus e versões antigas aparentemente unidos a seu favor. O argumento anterior não é muito forte diante do Salmo 91, que inclusive já foi citado por Westcott, além de outras passagens, e passagens semelhantes. Ellicott's Commentary for English Readers. A primeira objeção o próprio Ellicott já descartou. Fica a segunda, que acabou convencendo o Ellicott a aceitar a tradução no vocativo. O problema é que não é verdade que a maior parte dos judeus escritores aceitam essa tradução vocativa do Salmo. Se ele tivesse pesquisado um pouco melhor, ele não teria optado pelo vocativo. Mas ele acabou ouvindo conversa de amigos e foi no embalo. E quem vai provar que não é verdade esse argumento, não sou eu não. É uma pessoa famosa no meio protestante e evangélico. Eu duvido que você vai dizer que ela é uma herege. Algumas versões tardias do Novo Testamento traduziram a palavra assim: Deus é o teu trono para todo sempre. E se essa versão estiver correta, e está, é certo que o texto não pode ser uma prova da doutrina da divindade de Cristo. O Sr. Wakefield justifica essa tradução em geral em seu History of Opinions. E hotheos, estando no caso nominativo, é suposto que seja uma justificativa suficiente dessa versão. Clarke's Commentary. O Sr. Wakefield apoia a tradução alternativa. Aí entra o Clarke, o dono do comentário, dizendo que, olha, realmente, hotheos está no nominativo. Só isso já é justificativa suficiente para a tradução do Sr. Wakefield. Ou seja, eles supõem que seja vocativo, que o nominativo está fazendo função de vocativo. Porque se você for na classificação gramatical, o título Elohim está no nominativo. E, estando no nominativo, é melhor ficar com o que está no original e não ficar inventando coisas ou imaginando que esteja no vocativo só porque a pessoa é trinitarista e quer apoiar de toda maneira o seu dogma. O original, no entanto, foi entendido por alguns como teu trono divino. No caso, entendeu Elohim como nominativo predicado exatamente como a tradução do Novo Pacto Ronaldo Piloto, que diz o seu trono é o Elohim. E esse versículo pode ser traduzido como Deus é o teu trono para todo sempre. Aí entendeu o título Theos, ou Elohim, como sendo nominativo sujeito. Cambridge Bible for Schools and Colleges. E agora, por último, chegou o momento da personalidade aí, famosa no meio protestante e também no meio evangélico. Ela vai dizer que Ellicott está errado na sua afirmação. Os judeus, para que não sejam forçados a admitir que Cristo é chamado de Deus, isso é suposição dele, cria uma evasiva, dizendo que é mencionado no trono de Deus, ou que o verbo estabelecido deve ser entendido. De modo que, de acordo com a primeira exposição, que o trono é de Deus, a palavra Elohim, Deus deve estar em construção com o trono de Deus, ou o seu trono é o Elohim, a mesma coisa. Continua sendo nominativo predicado. E que, de acordo com o segundo, que tem que colocar o verbo estabelecer, deveria ser uma sentença defeituosa. Calvin's Commentaries. Olha aí, gente, é João Calvino quem disse. Diz o contrário de Ellicott. Ele confessa que a maioria dos judeus não aceita a tradução no vocativo. Claro, ele pode supor que é porque não quer atribuir divindade ao filho, mas não é nada disso, é por uma questão do contexto mesmo e da gramática também. Não há porquê entender isso como vocativo. Agora, tem mais uma outra parte aqui. Sim, a opinião de um outro grupo de judeus que acreditam que esse texto acabou ficando truncado
na hora de copiar, o copista pulou alguma coisa e truncou o texto. Então eles dizem, olha, tem que colocar o verbo estabelecer, ou seja, o seu trono está estabelecido em Elohim. Lembrando também que todas essas obras que vocês viram, vocês podem consultar no site Bible Hub, está lá, de graça. É só você procurar em comentários, em commentaries, procure cada um desses livros. Eu tive um certo trabalho, não é? Você vai ter que ter também. Mas tenha que você vai encontrar que eu traduzi exatamente o que está lá, palavra por palavra. Eu não invento nada não, tá bom? Um super abraço para vocês. Obrigado pela audiência, por ter acompanhado o vídeo. Se possível, se inscrevam no canal. Um abraço a todos.